Esta mañana fue un tiempo muy precioso Esta manhã foi um tempo muito precioso de la presencia de Dios. na presença de Deus. Cuando uno tuvo un hijo Quando alguém teve um filho y es muy pequeño e muito pequenino, y está en la cuna o en los brazos está no berço ou nos braços y uno quiere que el bebé lo mire a uno e quer que o bebê olhe para ele y por allí el bebé fija los ojos en nosotros e por aí o bebê fixa os olhos em nós. y queremos comunicarnos con él E nós queremos comunicar com ele. y hablamos como bebés E nós falamos como bebê. y hacemos risas, movimientos E damos risada, fazemos alguns movimentos. y el bebé fija los ojos en nosotros E o bebê fixa os olhos em nós. y los padres se sienten muy contentos E os pais ficam muito contentes. porque el bebé se comunicó con ellos Que o bebê se comunicou com ele. y después empieza a hablar Depois ele começa a falar. y pronuncia mal las palabras. E Pronuncian mal las o palabras. bebê pronuncia mal as palavras. Pero igual el padre se pone muy contento. Igual os pais ficam muito contentes. Y a veces el padre también pronuncia mal las palabras. E às vezes também os pais pronunciam mal as Para palavras. comunicarse con el bebé. Para comunicar com o bebê. A veces los hijos crecen Às vezes os filhos crescem y todavía los padres le dicen algunas cosas cuando era bebé, e às vezes os pais ainda falam algumas coisas de como falavam quando era bebê. pronunciando mal las palabras, Pronunciando mal as palavras. el nombre de alguien. O nome de alguém. ¿Por qué todo esto? Por que tudo isso? Por la necesidad de comunicación. Por causa da necessidade de comunicação. Hay un gran deseo que tienen los padres de comunicarse con sus hijos. Existe grande desejo dos pais de se comunicar com os filhos. ¿Cómo habrá sido Dios cuando perdió la comunicación con el ser humano? Como que foi com Deus quando ele perdeu a comunicação com o ser humano? Por nuestros pecados. Por causa dos nossos Él pecados. perdió la comunicación con nosotros. Ele perdeu a comunicação conosco. Dejó de comunicarse con nosotros. Deixou de comunicar-se conosco. Porque nosotros no quisimos comunicarnos con Dios. Porque nós não queríamos mais comunicar com Ele. Él, con este corazón de padre, E Ele, com esse coração de pai, siempre quiso comunicarse con nosotros. sempre quis comunicar conosco. Pero el pecado impidió la comunicación. Mas o pecado impediu a comunicação. Entonces Então, envió a Jesús Ele deu a Jesus y cargó con el pecado de todos nosotros e levou com o pecado de todos nós. y murió en la cruz del Calvario Morreu na cruz do y Calvário. derramó su sangre Derramou seu sangue y perdonó nuestros e pecados. perdoou os nossos pecados. Estamos recordando este tiempo de Semana Santa, Nós estamos recordando esse tempo da Semana Santa, donde otra vez onde outra vez, volvimos a tener comunicación con Dios. quando voltamos a ter comunicação com Deus. Qué alegría fue para Dios. Que alegria foi para Deus. Ahora puedo comunicarme con mis hijos. Agora eu posso me comunicar com os meus filhos. Comunicarme libremente con mis hijos. Comunicar-me livremente com os meus filhos. Gracias a Dios por su muerte y resurrección Graças a Deus por sua morte e ressurreição. y su entronización. E foi entronizado. Y volvimos a tener comunicación con Dios. E voltamos a ter comunicação com Deus. Y Dios está como los padres con los bebés. E Deus está como o pai e os seus bebês. Hay algunos bebés que apenas pueden hablar. Tem alguns bebês que só conseguem muito mal falar. Y entonces Dios hace algunos movimientos para ser Então Deus captado. faz alguns movimentos para ver se chama atenção. Porque Dios quiere tener comunicación
con nosotros. Deus quer se comunicar conosco. Quiere comunicarse contigo. Quer se comunicar com você. Tiene mucho interés en comunicarse contigo. Tem muito interesse em se comunicar contigo. No es que Dios tiene más interés en comunicarse con los pastores. Não é que Deus tem mais interesse em comunicar-se com os pastores. No, Não. Él quiere comunicarse con cada uno. Ele quer se comunicar com cada um. Usando la palabra de nuestra hermana que dijo que Él está sobre todos. Usando a palavra da irmã que disse que Ele está sobre todos. Y todos estamos en un mismo nivel. E todos estamos no mesmo nível. Y cada uno con la gracia que Dios nos ha E dado. cada um na graça que Deus nos deu. Pero Dios quiere comunicarse con cada uno. Mas Deus quer se comunicar com cada um. Con los que son pequeños, Com os pequenos, con los mayores. com os mais grandes. Tiene mucho interés en comunicarse con cada uno. Ele quer se comunicar com cada um. En el día de ayer, la intención fue fortalecer nuestra vida espiritual, Ontem nossa intenção foi fortalecer a nossa vida espiritual, individualmente individualmente. y a favor del cuerpo de Cristo. É a favor do corpo de Cristo. Que estemos bien relacionados con Dios. Que estejamos bem relacionados com Deus. Y una de las facetas importantes en la relación con Dios E uma das facetas importantes da nossa relação com Deus es algo muy simple, é alguma coisa muito simples. la oración. A oração. Una vez vino un joven y dijo, tengo muchos problemas, Uma vez veio um jovem e disse: eu tenho muitos problemas. necesito hablar con vos. Eu preciso falar contigo. Y yo le dije, Eu lhe disse: la semana que viene podemos hablar na semana que vem podemos falar. y te voy a dar un deber. Eu vou te dar uma tarefa. ¿Puede ser que te dé un deber? Pode ser que eu te dê uma tarefa? Sí, ¿cómo no? Sim, como não? Lo que vas a hacer es orar todos los días 15 minutos. É que você vai fazer orar todos os dias 15 minutos. Y uno de los días E um dos dias vas a ayunar. você vai jejuar. Y entonces después ven y nos E encontramos. depois você vem e aí nos encontramos. Cuando llegó el día, Quando chegou o dia, él me estaba esperando. ele estava lá me esperando. Y entonces entramos en la oficina Então nós entramos no escritório. y le digo, bueno, ¿cuál es tu Eu problema? disse: bom, qual é o teu problema? No tengo más problemas. Não tenho mais problema. Pero no me dijiste que estabas lleno de problemas. Mas você não me disse que estava cheio de problemas? Sí, pero al primer día que oré se me fueron todos los No problemas. primeiro dia que eu orei, se foi todos os problemas. Y después el segundo día. No segundo dia, Y el tercer no día. terceiro dia, Después ayuné. depois eu Y jejuei, después oré otra vez. depois orei outra vez. No tengo más Eu problemas. não tenho mais problema. Quiero compartirles sobre la oración, Quero compartilhar sobre a oração, especialmente la oración de Jesús. especialmente sobre a oração de Jesus. ¿Cómo consideró Jesús a la oración? Como que Jesus considerou a oração? En Lucas capítulo 3. Em Lucas capítulo 3. 3. Digo algo más sobre este tema. Fala mais uma coisa sobre esse tema. La oración es la única manera de relacionarnos con Dios. A oração é a única maneira de nos relacionarmos com Deus. No tenemos otra manera. Não tem outra maneira. Podemos leer la Biblia, estudiarla, Podemos ler a Bíblia, estudá-la, pero es la oración. mas é a oração. Es la manera de relacionarnos con Dios. É a maneira de nós nos relacionarmos com Deus.
Es la faceta más importante en la vida del discípulo. É a faceta mais importante da vida do discípulo. Está bien que enseñemos a nuestros discípulos el evangelio del reino, el propósito eterno de Dios, Está muito bem que nós ensinemos aos discípulos sobre o propósito eterno de Deus, o reino de Deus, pero que podamos enseñarle en la relación con Dios. mas que possamos ensiná-los a relação com Deus. La oración es para obtener las cosas de Dios. A oração é para obter as coisas de Deus. Y dice, pedid y se os dará, Diz pedir, y se os dará, y se nos dará. pedir e Ele vai nos dar. Buscad y hallaréis. Nós vamos buscar e vamos achar. Llamad y se os abrirá. Nós vamos bater e vai se abrir. Quiero las cosas de Dios. Queremos las cosas de Dios. Queremos as coisas de Deus? Tenemos que orar. Temos que orar. Yo quiero todo lo que es de Dios. Eu quero tudo que é de Deus. Él tiene mi herencia. Él tiene mi herencia. Ele tem a minha herança. Y quiero conocer la herencia. Eu quero desfrutar da herança. Y se la tengo que pedir. Eu tenho que pedir. Y Él la quiere dar. Ele quer dar. Porque el que pide, recibe. O que pede, recebe. El que busca, halla. O que busca, encontra. Y el que llama, se le abrirá. E o que bate, se abrirá. Aleluya. Aleluia. Y Jesús comienza su ministerio de 3 años de esta manera. E Jesus começa o seu ministério de 3 anos desta maneira. Versículo 21. Versículo 21 do capítulo 3. E aconteceu, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. El Señor comienza su ministerio orando. O Senhor começa o seu ministério orando. Fue bautizado Foi batizado y mientras oraba, e enquanto orava, el cielo se abrió. o céu se abriu. Y comenzó su ministerio orando. Começou o seu ministério orando. Todo verdadero ministerio, servicio a Dios, Todo verdadeiro ministério, serviço a Deus, tiene que comenzar con la oración. tem que começar com oração. Recuerdo cuando estuve en un seminario Eu me lembro quando estive no seminário, y no podía orar ni un minuto. eu não podia orar nem um minuto. Pero el que estaba en el cuarto de al lado oraba como 1 hora. O irmão que estava do quarto do lado orava quase 1 hora. Y yo decía, ¿cómo no puedo orar 1 minuto? Mas como é que eu não posso orar nem um minuto? Y este que está al lado puede orar 1 hora. E como é que ele lá pode orar 1 hora? Y entonces fui a preguntarle. Então eu fui perguntar, Y le dije, ¿cómo haces para orar tanto? como é que você faz para orar tanto? Y él comenzó a hablarme cosas que yo no entendía. E ele começou a orar coisas que eu não entendia. A hablarme cosas que yo no Ele entendía. começou a falar coisas que eu não entendia. Y me dijo, cuando la gloria baja. Quando a glória desce. Y yo esa palabra gloria no la tenía en mi vocabulario. E essa palavra glória eu não tinha no meu vocabulário. Porque venía de una denominación tradicional. Eu vinha de uma denominação tradicional. Y cuando esta gloria baja, E quando essa glória desce, y entonces comienzan las lenguas. então começam as línguas. Y le digo el inglés, el francés. Inglês, francês. No, las lenguas del Espíritu. Não, as línguas do Espírito. Y le digo, ¿y cuáles son las lenguas del E Espíritu? quais são as línguas do Espírito? Dice, son del Espíritu. São do Espírito. A ver, habla un poco. Fala um pouco. No, tenemos que orar. Temos que orar. Bueno, oremos. Então vamos orar. Quería escuchar las lenguas. Queria escutar as línguas. Así que me hizo arrodillar. Me fez ajoelhar. Y entonces empezamos a orar. Então começamos a orar. Este oraba y yo lo miraba. Ele orava e eu olhava para ele. Y las caras, ponía rostros que no conocía. E ele põe umas caras, uns rostos que eu não conhecia. Por ahí cerraba los ojos. Aí fechava os olhos. Por ahí los abría. Abria os olhos. Yo sabía que había que orar así. Eu sabia que tinha que orar assim. Pero Ele y de repente empezó a hablar en un idioma. e de repente começou a falar num idioma. Y entonces digo, ¿qué idioma será este? Que idioma será este? Bueno, después que terminamos de orar, Depois que terminamos de orar, yo le dije, ¿y cómo aprendiste este e idioma? como que você aprendeu esse idioma?
No, no se aprende. dice. Não, esse idioma não se aprende. Es el Espíritu el que habla. O Espírito que te dá. Lo único que tenés que hacer es darle la lengua al Espíritu. Você, a única coisa que tem que dar a língua para o Espírito. ¿Cómo será eso? Como fazer isso? Y él fue el que me invitó a una de las reuniones del movimiento en que estamos. Então ele me convidou para ir numa dessas reuniões desse movimento que ele estava. Que estamos ahora. Esse movimento que estamos agora. Y entramos a las 8 de la noche. Nós entramos às 8 da noite. Eran las 12 de la noche. Era meia-noite. Nadie quería irse. Ninguém queria ir. Ni yo tampoco. Nem eu tampouco. Pero tenía que volver para cumplir horarios. Eu tinha que voltar por causa do horário. Mi cabeza cambió totalmente. Minha cabeça mudou totalmente. No hablé en lenguas esa vez, Eu não falei línguas desta vez, pero Dios mas Deus me sedujo. me seduziu Y me enamoré del Señor e eu fiquei enamorado do Senhor. hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Até o dia de hoje. Aleluya. Aleluia. Y dice que Jesús comenzó, mientras era bautizado, él oraba. Jesus disse que começou, enquanto ele era batizado, ele orava. Y dice, y los cielos se E abrieron. os céus se abriram. Hay algunos hermanos que oran y dicen a Dios, Tem alguns irmãos que oram e dizem para Deus, abre los cielos. abra os céus. No hay que decir, abre los A cielos. gente não tem que dizer, abra os céus. Tiene que orar. Tem que orar. Cuando oramos, los cielos se abren. Quando oramos, o céu se abre. Amén. Amém? ¿Qué hago para que se abran los cielos? ¿Qué hacemos para que se abran los O cielos? que vamos fazer para abrir os céus? Amén. Amém. Lucas capítulo 5, Lucas 5, versículo 16. versículos 16. 15 y 16. 15 e 16. Porém, o que dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Consideró más importante la oración que la obra. Ele considerou mais importante a oração do que a obra. La gente se amontonaba alrededor de él A gente amontoava ao redor dele y quería escucharlo y quería recibir sanidad. queria escutá-lo e receber cura. Y era un éxito tremendo lo que Jesús estaba viviendo. E era êxito tremendo que Jesus estava vivendo. Y cualquiera decía, qué oportunidad es esto para que escuchen y que reciba el poder de Dios. Que oportunidade é essa para que escutem e recebam o poder de Deus? Pero él se iba a orar. Mas ele saía para orar. La oración es más importante que la obra del Señor. A oração é mais importante que a obra do Senhor. Espero que todos los que en alguna medida estamos en la obra, Espero que todos nós que estamos em alguma medida na obra, sea con discípulos, seja com discípulos, sea con grupos familiares seja com grupos familiares, o atendiendo niños ou atendendo as crianças, o sirviendo de alguna manera al Señor, ou servindo de alguma maneira ao Senhor, aún los músicos, ainda os músicos, lo más importante o mais importante es la oración. é a oração. No nos metamos en la obra sin la oración. Não vamos entrar na obra sem oração. Que un músico no toque la guitarra si no estuvo orando, Que eu não toque a guitarra si no estuvo se eu não orando. estive orando. Que no cante tampoco, Que não cante tampouco.
Que no enseñe a los niños, que não ensine as crianças. porque los niños son muy sensibles As crianças são muito sensíveis. y los niños captan el Espíritu Santo As crianças percebem o Espírito Santo. y también captan cuando no está el Espíritu Santo. Eles também captam quando não está no Espírito. Que nuestros maestros cuando enseñen a los niños sean gente de oración. Que os nossos professores, quando ensinam as crianças, sejam cheios de oração. Cuanto más los padres de esos niños. Com respeito também aos pais dessas crianças. La obra del Señor es importante, A obra do Senhor é importante. pero más importante es la relación con Dios. Mas o mais importante é a relação com Deus. Amén. Amém? Capítulo 6 Capítulo 6, de Lucas, versículo 12. versículos 12 de 6 Lucas. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Y el versículo siguiente. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Él no eligió discípulos con el dedo. Ele não escolheu os discípulos com o dedo. A ver, me gusta este. Gosto daquele. Este hermano puede andar muy bien conmigo. Esse irmão pode andar muito bem comigo. No, no hizo así. Não, não fez assim. Fue al monte a orar Ele foi ao monte para orar. y pasó la noche orando. E passou a noite orando. Y Dios le dijo, escoge a este, a este, a este, y que sean 12. E o Senhor, o Pai disse para ele, escolhe este, que sejam 12. El escoger discípulos no es un método, Escolher discípulos não é um método, es una guía de parte de Dios. é uma guia que vem da parte de Y Deus. cuando el Espíritu Santo está fresco en nosotros, Quando o Espírito Santo está bem fresco em nós, a veces Dios te menciona a personas que nunca elegirías. Deus às vezes menciona uma pessoa que nós nunca iríamos escolher. No sé si yo elegiría a Pedro. Eu não sei se eu escolheria Pedro. Un psicólogo hizo un psicoanálisis a los 12 apóstoles. Um psicólogo fez uma psicoanálise dos 12 apóstolos. Era un psicólogo ateo, Era um psicólogo ateu, pero quiso hacer un psicoanálisis. mas ele quis fazer uma psicoanálise. Y dice que todos los discípulos de Jesús tenían un raye. Tinha um quê? Um raio? Ele diz que todos os discípulos de Jesus tinham alguma coisa esquisita. Y señalaba, Pedro tenía este problema, este. Pedro tinha esse problema e esse problema. Juan y su hermano João e seu irmão eran nenes de mamá. eram os filhinhos da mamãe. Tenían 14 o 15 años. Tinha 14 ou 15 anos. Y cada uno tenía un problema psíquico grave. E cada um tinha um problema psíquico grave. No tenían que ir a un psicólogo. Tinham que ir num psicólogo. No tenían que ir a un Não psicólogo. tinham que ir a um A un psicólogo. psiquiatra tenían Tinham que que ir ir. num psiquiatra. Y dice, el más cuerdo de todos E o mais que estava melhor da cabeça era un tal Judas Iscariote. é um tal de Judas Iscariotes. Porque Jesús mismo le dio la bolsa Porque mesmo Jesus deu a bolsa para ele cuidar, con el dinero. com dinheiro. Él merecía toda la confianza. Ele merecia toda a confiança. Pero el Padre Mas o pai le dijo, elige a este, a este, a este, a este. disse, elege este e este. Pero hay que pasar un tiempo de oración con Él. Mas tem que passar um tempo de oração com ele. De paso les digo que Dios ya tiene los discípulos tuyos. De passagem eu digo para vocês que Deus já tem os discípulos para vocês. Pero hay que pedírselos. Ah? Hay que pedírselos. Tem que pedir para ele. ¿Te gustaría conocer a los discípulos que Dios tiene para ti? Você gostaria de conhecer os discípulos que Deus tem para você? Tienes que pedirlo. Tem que pedir para ele. Jesús orando dijo,
Jesus orando disse: Padre, Pai, los que me diste, os que me destes, el Padre se los dio. foi o Pai que deu para ele. No es que Él dijo este. El Padre se los dio. Não foi ele que disse esse. Foi o Pai que deu para ele. Tienes que pedírselo a Dios. Tem que pedir para Deus. Y Dios te lo va a mostrar. E Deus vai mostrar. Y a veces te hace elegir alguno E às vezes te faz escolher alguns que tiene la cabeza que tem a cabeça así como ese que está al lado tuyo. Fíjate. assim como esse que está do teu lado. Diz para ele. Fíjate, fíjate. Olha para o lado. Y ahí está. Aí está. Aí está. La oración. A oração. Otro pasaje, Lucas 11, Outra passagem em Lucas 11, versículo 1. versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Era tan atractiva la vida de oración de Jesús. Era tão atrativa a vida de oração de Jesus. Jesús se iba y oraba Jesus ia e orava. y los discípulos miraban E os discípulos ficavam olhando. y les gustaba cómo oraba Jesús. E eles gostavam como que Jesus orava. Porque Jesús no oraba como las personas del Antiguo Testamento. Porque Jesus não orava como as pessoas do Antigo Testamento. Las personas del Antiguo Testamento oraban y decían, oh Jehová, As pessoas do Velho Testamento oravam e diziam: ó Jeová. y se postraban Se prostravam. y a veces se tiraban tierra Às vezes encima jogava terra na cabeça. o se arrancaban la Arrancava barba. a barba. No, Jesús no oraba así. Jesus não orava assim. Los del Antiguo Testamento decían, oh Jehová de los ejércitos. Os antigos diziam: ó Jeová dos exércitos. Pero Jesús no oraba así. Mas Jesus não orava assim. Decía, levantando los ojos al cielo. Dizia: levantando os olhos aos céus. No oraba con los ojos cerrados. Não orava como os outros oravam. Como? No oraba con los ojos cerrados. Não orava com os olhos fechados. Levantando los ojos al Levantando os cielo. olhos. Y no le decía, oh Jehová. E não dizia: ó Jeová. Le decía, papi. Dizia: papai. Y tenía una comunicación con el E Padre. tinha uma comunicação com o Pai. Porque él hablaba con el Padre. Porque ele falava com o Pai. Y el Padre hablaba con E o él. Pai falava com ele. Y a veces él se reía. E às vezes ele ria. Y se reía a carcajada. Ele ria de gargalhada. Y hay un versículo que dice que Jesús se reía y saltaba en el original. Versículo que diz que ele ria e exaltava. Saltaba. Isso aí. Y los discípulos miraban a Jesús E os discípulos olhavam para Jesus. y decían, pero qué bien que la pasa a él. Mas que coisa boa que está acontecendo com ele. ¿Qué experimentará él para que haga todo lo que hace? O que ele está experimentando para fazer tudo o que ele está fazendo? Y un día le dijeron, E um dia disseram: Señor, Senhor, enséñanos a orar. ensina-nos a orar. Que tus discípulos Que os teus discípulos te digan esto. digam para ti. No, que tus discípulos te digan, enséñame a orar. Que teus discípulos te digam: ensina-me a orar. Enséñame a orar como vos Me orás. ensina a orar como você ora. Que sea tan atractiva la vida de oración. Que seja tão atrativa a vida de Que oração. llame la atención. Que chame a atenção.
y que tus discípulos y especialmente tus hijos. Que os teus discípulos e especialmente os teus filhos. A veces no hace falta decir, hijo, ven acá Filho, vem aqui y ora. e ora. Y algunos hacen E esto alguns faz en Argentina. na Argentina. Pero qué hermoso es cuando el hijo Mas- encuentra al padre orando. Mas que lindo é quando o filho encontra o pai orando. Y lo ve sonriendo ante Dios. E vê o pai sorrindo ante Deus, O orando ante Dios. orando ao Senhor. Una vez un hermano me dice, yo no puedo orar. Uma vez um irmão me disse, eu não posso orar. Y yo le digo, no ores más. Não ore mais. Y él dijo, ¿no tengo que orar más? Não tenho que orar mais? No. Não. ¿Sabes lo que tenés que hacer ahora? Sabe o que você tem que fazer agora? Charlar con Dios. Você tem que conversar com Deus. Porque a veces la palabra oración Porque às vezes a palavra oração lleva como una nota de hay que hacer cosas, arrodillarse. a palavra oração leva uma nota de que tem que fazer coisas, que Hay tem algunos que se arremangan y te alguns muestran las rodillas, enrola aqui as coisas no joelho, que, sí, que tienen callos. tem calos aqui. Y entonces, para que le pregunten, ¿y estos callos? E pergunta, por que você tem esses calos aí? Es porque de rodillas É oro. porque eu oro de joelhos. Amén, gloria a Amém, Dios. glória a Deus. Pero no todos tienen callos. Mas nem todos têm calos. Algunos, yo cuando oro me postro. Eu, quando oro, me prostro. Amén, sigue postrándote. Amém. Siga se prostrando. Otros cuando oran, danzan. Outros, quando oram, dançam. Levantan las manos. Levanta as mãos. Tu vida de oración. Tua vida de oração. Que los que te ven digan, Que os que te veem possam dizer, quiero orar como orás vos. eu quero orar como você ora. Ahí en Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 28 y 29. versículo 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Solo destaco estas palabras. Só destaco estas palavras. Mientras Jesús oraba, Que enquanto Jesus orava, la apariencia de su rostro cambió. a aparência do seu rosto mudou. A ver, mírale el rostro al que está al lado. Olha o rosto do quem está do teu lado. Las personas que oran, As pessoas que oram, se le hermosea el rostro. o rosto fica formoso. Algunos necesitan maquillar el rostro, Alguns têm que maquiar o rosto. pero no es problema que maquilles Não é tu problema que rostro. se faça maquiagem. El problema es lo que está detrás del maquillaje. O problema é o que está atrás da maquiagem. Cuando uno ora, Quando alguém ora, la apariencia de su rostro a cambia. aparência do seu rosto muda. A ver, date vuelta para atrás a ver qué tal. Dá uma olhada para trás, vê como é que Los está. que tenés atrás. Quem que tem atrás? Y fíjate el que te mira desde adelante. E olha para o que olha de frente. La apariencia del rostro que ora A aparência do rosto de quem ora cambia. muda. Las personas que no oran As pessoas que não oram tienen un rostro opaco. têm um rosto opaco. Pero las personas que oran Para a pessoa que ora es como si tuvieran aceite
y ojos como se resplandecientes. tivesse azeite e olhos resplandecentes. Aleluya. Aleluia. Las personas que oran tienen gozo. As pessoas que oram têm gozo. Las personas que no oran A pessoa que não ora tienen que contarle un chiste muy gracioso. tem que contar uma piada muito engraçada. Si no, no ríen nunca. Senão não ri nunca. Pero el que ora Mas o que ora tiene risa fácil, tem um riso fácil. porque el gozo le sale. Porque o gozo salta. Aleluya. Aleluia. Mientras Jesús oraba, Enquanto Jesus orava, recuerdo lo que pasó cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy? me lembro quando Jesus perguntou: o que dizem os homens quem eu sou? Dice que en ese momento Jesús estaba orando. Diz que nesse momento Jesus estava orando. Y fue que dijo esas palabras. E foi aí que ele disse essas palavras. ¿Quién dicen los hombres Quem, que soy? quem os homens dizem que eu sou? Y Pedro dijo uno, Juan el Bautista, Pedro disse: alguns dizem que você é João que Batista, ha resucitado, que ressuscitou, o alguno de los profetas. ou então é algum dos profetas. Pero ustedes, ¿qué dicen que Mas e soy? vocês, quem dizem que eu sou? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E Pedro disse: você é o Messias, o Cristo, Filho do Deus vivente. Y Jesús le dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los Então cielos. Jesus disse para Pedro: isso não foi revelado por carne e sangue, mas foi meu Pai que te revelou. Jesús estuvo orando Jesus esteve orando antes de decirle estas palabras. antes de dizer essas palavras. Y uno se pregunta, ¿qué estaba orando con el O Padre? que ele estava orando, falando com o Pai? Y por las preguntas que Jesús dijo, E pela pergunta que Jesus fez: ¿quién dicen los hombres que soy? quem dizem os homens que Y eu sou? ustedes, ¿quién dice que E soy yo? vocês, quem dizem que eu sou? Y cuando dijo la palabra acertada Pedro, Quando Pedro disse a resposta certa, Jesús dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre. então Jesus disse: isso não foi revelado por carne e sangue. La oración trae revelación. A oração traz revelação. Cuando con mi esposa fuimos a una reunión del movimiento en Argentina, Quando eu e minha esposa fomos a um movimento de renovação na Argentina, esa reunión se hizo un día lunes essa reunião aconteceu numa segunda-feira y era en un cine, e era no cinema. que era un escándalo en aquel tiempo. Era um escândalo naquele tempo. Y nosotros entramos al cine E nós entramos no cinema y la gente estaba alabando a Dios. e as pessoas estavam adorando a Deus. Y adelante de todo estaban los jóvenes. E diante de todos estavam os jovens. Y entonces mirábamos a los jóvenes, E nós olhávamos para os jovens, cómo alababan a Dios. como adoravam a Deus. Y algunos reían y lloraban al mismo tiempo. Alguns riam e choravam ao mesmo tempo. Yo sabía que o hay que reír o hay que llorar. Eu sabia que tinha que rir ou chorar. Pero llorar y reír al mismo tiempo nunca lo había visto. Rir e chorar ao mesmo tempo eu nunca tinha visto. Y yo me decía, ¿qué están viendo ellos que yo no veo? O que eles estão vendo que eu não estou vendo? ¿No te ha pasado que ves a algún hermano que está con el Señor Já não te aconteceu de você ver o irmão que está ali com o Senhor y el del otro lado también? e do outro lado também? Y te preguntaste, ¿qué ven que yo no veo? E você se pergunta: o que eles estão vendo que eu não estou vendo? Cantamos la misma canción, Nós cantamos a mesma canção, pero este ve algo que yo no veo. mas ele está vendo algo que eu não estou vendo.
es porque falta revelación. é porque falta revelação. Y la revelación viene por la oración. E a revelação vem pela oração. Esto oraba Pablo por los Efesios. Isso orava Paulo pelos Efésios. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que dê o espírito de revelação e conhecimento para dele. que sepáis a lo que Él nos ha llamado. Para que saibais para que Ele nos tem chamado. La oración principal por nuestros hijos A oração principal pelos nossos filhos es que Dios dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. que Deus dê espírito de conhecimento e revelação dele. Una vez estuve en Alemania, Uma vez eu estive na Alemanha, porque en Argentina hay un grupo de hermanas que tienen un hogar para niños huérfanos. porque eu estive na Alemanha porque lá na Argentina tem umas irmãs que têm lar para crianças órfãs. Y con Silvia estuvimos muchos años con estas hermanas, ayudándoles. E com Silvia estivemos muitos anos ajudando essa turma. Y un día ellas quisieron que las visitásemos. E dia eles queriam que nós visitássemos. Y había una otra hermana evangélica que eran como monjas. Havia Otras hermanas evangélicas monja, como... uma freira. Y yo sabía mucho del comienzo de estas hermanas. E eu sabia muito da história do começo dessas irmãs. La líder era Basilea Sling. A líder desse grupo era Basileia Schlink. Y entonces me llevaron a conocer dónde estas hermanas estaban. Então me levaram para conhecer onde é que essas irmãs estavam. Y entonces una hermana me llevó por todo el campo E uma irmã me levou aí por todo o campo. y dice, nosotros edificamos todo esto en la guerra. E ela disse, nós edificamos tudo isso aqui durante a guerra. Fueron las mujeres lo que edificaron esto, porque los varones estaban en la guerra. Foram as mulheres que edificaram isso, porque os varões, os homens estavam na guerra. Entonces me llevaron a la capilla Então me levaram na capela. y entramos en la capilla. Entramos na capela. Y cuando esta hermana entró en la capilla, E quando essa irmã entrou na capela, se puso a llorar ela começou a chorar y a reír. e rir. Y yo la miro, Eu y la miré olhei para ela y le pregunté qué le pasaba. e o que está acontecendo? Dice, cada vez que entro aquí, Ela diz, cada vez que eu entro aqui, me pasa lo mismo. acontece a mesma coisa. Digo, ¿y por qué? E por quê? Y me muestra el dedo con un anillo, Ela mostra o dedo com anel. porque aquí me casé. Eu falo, porque aqui me casei. Le digo, ¿y tu esposo? E cadê teu esposo? Mi esposo es el Señor. Meu esposo é o Senhor. ¿Qué vio ella que yo no vi? O que ela viu que eu não vi? Jesús oraba Jesus por orava. espíritu de sabiduría y de revelación por sus discípulos. Espírito de sabedoria e revelação pelos seus discípulos. Es la oración mayor. Es la oración É mayor. a oração maior. Que te conozcan a ti. Que te conheçam a ti. No lo puedo conocer con el intelecto. Eu não posso conhecer com o intelecto. La revelación no va dirigida al intelecto. A revelação não vai dirigida ao intelecto. La revelación va dirigida al espíritu. A revelação vai dirigida ao espírito. Y el espíritu comunica al intelecto. O espírito comunica ao intelecto. Es la mayor oración que puedo hacer por mis hijos, por mi esposo, mi esposa, por los discípulos. Essa é a maior oração que eu posso fazer por meus filhos, minha esposa, pelos discípulos. Esta es la vida eterna, Esta é a vida eterna. que te conozcan a ti. Que te conheçam a ti. Que Dios abra los ojos
Deus, que Dios abra los ojos que Deus abra os olhos del do entendimiento entendimento para conocerle a Él. para conhecer a Y Ele. esto viene por la oración. Isso vem pela oração. Otro punto importante en la oración de Jesús. Outro ponto importante da oração de Jesus, En Lucas 22, Lucas 22, versículo 39 en adelante. versículo 39 em diante. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Sigo? Sigue. E então apareceu um anjo do céu e o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. El Señor dice en el versículo 40, orad para que no entréis en tentación. O Senhor diz no versículo 40, orar para que não entreis em tentação. El punto más terrible en la vida de Jesús O ponto mais terrível na vida de Jesus fue cuando fue al Getsemaní. foi quando ele foi no Getsemane. Es la prueba mayor de la vida de Jesús. Essa foi a prova maior na vida de Jesus. Iba a ocurrir cosas muy terribles. Ia acontecer coisas muito terríveis. Y las cosas terribles que iban a ocurrir, E as coisas terríveis que iam ocorrer, Él las resuelve. Él las resolvió ele resolveu con la oración. com oração. Él le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Mas não faço o que eu quero, mas o que tu queres. Y surge una pregunta. E surge uma pergunta. ¿Tenían voluntades diferentes? Tinham vontades diferentes? No se haga como yo quiero, sino como tú. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Muchos dicen la prueba mayor de Jesús fue cargar con nuestros pecados. Alguém diz que a prova maior de Jesus foi carregar com nossos pecados. No fue esa la prueba mayor de Jesús. Não foi essa a maior prova de Jesus. La prueba mayor de Jesús A prova maior de Jesus es que el Padre é que o Pai lo iba a abandonar. ia abandoná-lo. Él lo dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ele disse na cruz: Pai, por que me abandonaste? Esto nunca había pasado antes en la Trinidad. Isso nunca tinha acontecido antes na Trindade. Que el Padre dejara al Hijo. O Pai deixou a Jesus. Y esta fue la crisis mayor. Essa foi a crise maior. Y un ángel lo fortaleció. E veio um anjo para consolá-lo, Pero confortá-lo. él derramó gotas de sangre. Ele suou gotas de sangue. Le pregunté a un médico si esto era la presión alta Eu perguntei para o médico se isso era a pressão y alta, que se reventaron algunas arterias. se rebentou alguma artéria. No, Não, es otra cosa. isso é outra coisa. En la crisis mayor Na crise maior, lo resolvió con la oración. resolveu com oração. Y cuando estuvo en la cruz, E quando ele estava na cruz,
No es fácil orar en una cruz, Não é fácil orar numa cruz. en un lugar de tortura, É um lugar de tortura. pero él oraba. Mas ele orava. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pai, perdoa-os porque não sabem o que estão fazendo. Y luego terminó su vida de esta manera. E logo ele terminou sua vida desta maneira. Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Pai, a ti entrego o meu espírito. Terminó orando. Terminou orando. Empezó su ministerio orando Começou seu ministério orando y terminó su ministerio orando. e terminou seu ministério orando. Es la parte más importante de la vida del Hijo de Dios, É a parte mais importante da vida do Filho de Deus. la oración. A oração. La fe A fé que no te lleva a orar que não te leva para a oração se va apagando, vai apagando. pero cuando la fe te lleva a orar, Mas quando a fé te leva para a oração, esa fe crece, essa fé vai se crescendo, desarrolla. desenvolve. Y en la oración ocurren muchas cosas. E na oração ocorrem muitas coisas. La santidad y la oración van A juntas, santidade e a oração andam juntas. no se pueden separar. Não se pode separar. La persona que ora es A santa, pessoa que ora é santa. pero las personas que no oran A pessoa que não ora tienen libertades mundanas. tem liberdades mundanas. Pero en esta mañana, Nesta manhã, entre nosotros, entre nós outros, hay un espíritu de oración. tem um espírito de oração. Vamos a ponernos de pie. Vamos ficar de pé. Todo el que quiera recibir este espíritu de oración, Todos que querem receber esse espírito de oração, levante sus brazos. levante suas mãos. Padre nuestro, Pai nosso, esta mañana nesta manhã, estamos aquí estamos aqui deseando desejando este espíritu de oración esse espírito de oração que estaba sobre Jesús, que estava sobre Jesus ahora viene sobre e agora nosotros venha sobre nós y sobre nuestros e hermanos. sobre nossos irmãos. Oh espíritu de O oración, espírito de oração ahora viene sobre agora vem nosotros sobre nós y lo recibimos e nos recebemos para la gloria de Dios. para a glória de En Deus. el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Amén. Amém. Amém. Amém.